Você vai ser um especialista quando consegue fazer isso. Dominando o diagnóstico psicanalítico e a interpretação dos sonhos, você se destaca em relação aos outros colegas. Nunca mais os seus atendimentos vão ser do mesmo jeito. E os seus resultados nunca mais vão ser insatisfatórios como você tinha resultados antes. Agora você vai ser o especialista, aquele que sabe o que está fazendo, vai ser a referência para o seu paciente no seu processo de mudança. Seu paciente vai ficar esperando ansiosamente por você para a próxima sessão, para continuar o trabalho com você, porque ele tem muita coisa que ele quer, que ele está vendo que ele precisa saber sobre si mesmo, trabalhar sobre si mesmo, e ele precisa da sua ajuda. Você vai ser a referência no processo de transformação dele. Isso é fantástico, isso é fenomenal, porque isso faz a gente sentir um propósito na vida espetacular. A gente se sente feliz, a gente se sente satisfeito, a gente se sente realizado, a gente vê os pacientes evoluir, os pacientes mudarem sua relação com as esposas, no ambiente de trabalho com seus liderados, mudarem a forma como lidam com a própria sexualidade, mudar a forma como lidam com o ódio, com a agressividade, isso tudo através da interpretação dos sonhos, que faz com que a gente consiga ajudar o paciente a enxergar a forma patológica como ele vem usando as suas defesas, a forma neurótica, psicótica, borderline, como ele lida com as próprias questões. Agora, qual é o maior benefício de navegar na complexidade dos sonhos? É você acessar o inconsciente do paciente numa velocidade instantânea. É imediato, não tem como. Quando o paciente traz um sonho para a sessão e você trabalha o sonho com o paciente, a sua escuta do inconsciente vai ficar muito afiada. As suas intervenções vão ficar assertivas, vão ficar certeiras. Você vai saber como utilizar técnicas diferentes para poder trabalhar com as estruturas diferentes, porque o especialista no diagnóstico psicanalítico e na interpretação dos sonhos, consegue diferenciar as estruturas da personalidade para escolher as estratégias terapêuticas mais adequadas para fazer o paciente ter resultado. Porque uma técnica com um neurótico não é a mesma técnica que você vai usar com um borderline. É completamente diferente. A maneira como você vai abordar esses pacientes funciona de um jeito mais regressivo e o trabalho e os sonhos deles não são exatamente os mesmos que dos neuróticos. Não são sonhos elaborativos. São sonhos onde evacuam aspectos bizarros, agressivos, a pulsão de morte para o externo. E aí a maneira como você vai trabalhar esses sonhos, a maneira como você vai trabalhar com esses quadros clínicos, não é de fazer o paciente ter insights que desestabilizam ele, que atacam as defesas que ele está utilizando. Não, porque o paciente já está funcionando com defesas mais regressivas. A gente não vai provocar regressão com as nossas intervenções. É por isso que dominar o diagnóstico psicanalítico é tão importante. Porque quando você não domina, você atende todos os pacientes do mesmo jeito. Você tem eu sei disso porque eu por muito tempo eu trabalhei desta forma. Eu estudava muito, lia muito e não conseguia aplicar no meu consultório todos os conhecimentos que eu tinha sobre teóricos, sobre sonhos e sobre a técnica psicanalítica com diferentes quadros clínicos. E aí eu atendia todos os pacientes de um jeito meio padrão. E isso fazia com que eles não tinham resultado. E aí meu consultório não conseguia decolar, não conseguia deslanchar, porque eu perdia muitos pacientes, os pacientes não se engajavam no tratamento, não eram comprometidos com o próprio processo de mudança e acabavam abandonando o tratamento. O ponto de virada na minha profissão foi quando eu comecei a realmente estudar os filmes para simplificar a compreensão dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. Aí, como os filmes mostram exemplos claros
de como é que dos diferentes quadros clínicos e dos diferentes sonhos dentro das estruturas, fica mais fácil depois de reconhecer, porque junto com o paciente, quando você está atendendo, o paciente vai trazer um sonho e você vai lembrar do filme. Você vai ter porque o que o psicanalista precisa, e ele precisa urgente, se ele quer ser psicanalista, ele precisa ter metáforas. O psicanalista trabalha com metáforas para criar representações simbólicas com os pacientes. Então, a gente precisa ter metáforas para fazer o paciente enxergar além do que ele está dizendo na sessão. As metáforas fazem com que a gente ajude o paciente a enxergar seus processos inconscientes. As metáforas ajudam a gente a entender os símbolos oníricos, o significado dos símbolos oníricos. Porque se você quer ser especialista na interpretação dos sonhos, você precisa dominar os símbolos oníricos. E você vai ver no workshop como o cinema simplifica isso. Eu descobri um método para simplificar essa questão para você. E é realmente transformador, é disruptivo. A sua clínica nunca mais vai ser a mesma. Agora, você pode se perguntar, tá, e se eu não navegar na complexidade dos sonhos, o que acontece? Bom, aí você vai estar em maus lençóis. Desculpa eu ser sincero com você. Você vai fazer um atendimento muito superficial, com resultados limitados, com um atendimento que parece mais terapia de apoio do que outra coisa. Aí você vai ter a tendência a dar conselhos, a ser diretivo, a dizer o que o paciente tem que fazer. E isso não é o método psicanalítico. O método psicanalítico, ele busca responsabilizar o paciente pela própria vida, pelo que está lhe acontecendo, ajudar o paciente a reparar os ataques que ele fez aos objetos e às pessoas. Isso tudo faz com que ele gradativamente passe da posição esquizoparanoide, que falava Melanie Klein, para a posição depressiva. Quando o paciente, aí a gente consegue começar a ver isso quando o paciente consegue pedir desculpa, consegue parar de culpar os outros por tudo que lhe acontece, consegue refletir o que ele faz para provocar sofrimento em si mesmo. E isso muda completamente a vida do paciente. O paciente começa a perceber o poder do inconsciente na vida dele e quanto ele precisa assumir a sua parcela de responsabilidade pelo que lhe acontece para poder mudar. Porque aí quando ele faz isso, quando ele enxerga o que ele faz, que faz ele sofrer, entrar em conflito com seus colegas de trabalho, com a sua esposa, com os seus filhos, ele consegue tomar uma atitude. Ele consegue enxergar o que ele precisa mudar na prática. Parou de acusar os outros pelo que lhe acontece.